um dos poucos CEOs e empresários a sair da banca da FEFELESH, onde ele se formou em ciências políticas, o Eduardo Marçom, ele tem uma carreira bastante vencedora como executivo de empresas e hoje ele está justamente como conselheiro profissional. E ele é o nosso, digamos, entrevistado da série Os Conselheiros. Eu queria começar perguntando exatamente o que faz a Fundação Azuchi, que você é presidente do conselho. Bom, Aloysio, a Fundação Azuchi ela foi criada na época como Fundação ATEC e ela, como sendo a integradora daquele grande sistema, o CIVAM, o Sistema de Vigilância da Amazônia. Então, uma fundação de alta tecnologia, né, voltada naquela época para a absorção de uma tecnologia que o Brasil não tinha, que era o controle do espaço aéreo e a defesa aérea brasileira. Então, ela foi muito importante naquele momento, porque a gente dependia totalmente de tecnologia estrangeira e, mais do que isso, de conhecimento estrangeiro para sua implementação. E a partir daí, é uma organização que se dedicou a projetos tanto na área civil quanto na área militar. Alguns projetos civis que eu posso rapidamente relembrar aqui como muito importantes, por exemplo, o Bilhete Único de São Paulo, que é até hoje é um ícone, né, da nossa cidade. O sistema que gerencia toda a saúde do município, 20 milhões de usuários, baseado numa arquitetura desenhada pela Fundação. Na parte militar, a Fundação foi a responsável por desenhar alguns dos projetos mais importantes que existem hoje no Brasil, por exemplo, o CISFRON, o Sistema de Vigilância das Fronteiras Brasileiras, entre outros tantos que a gente pode aqui nominar. Quer dizer que a origem da Fundação Azuchi está no CIVAM e isso tem a ver com uma boa parte da tua carreira. Você que foi presidente da Elibras e da Airbus. Como é que foi a aproximação? Foi por conta dessa experiência? Basicamente sim. Eu, como você bem lembrou, eu passei quase 14 anos no Grupo Airbus, né? Primeiro como CEO do braço brasileiro da Airbus, supervisionando todas as áreas de atuação, né, da Airbus aqui no Brasil. E aí, quando a gente assinou um grande contrato com o governo brasileiro para o fornecimento de helicópteros, eu fui conduzir lá a Elibras, que é uma subsidiária importante do grupo aqui. O seu crescimento, a sua expansão e tudo mais. E na época eu tive contato com a então Fundação ATEC, que depois veio a ser a Fundação Azuchi, e travei conhecimento com essa grande organização de alta tecnologia brasileira. Então foi natural que quando eu saí das minhas responsabilidades da Elibras, eu já tinha esse propósito de seguir procurando conselhos de administração e conselhos consultivos. A conversa veio muito fácil, porque eles foram responsáveis, por exemplo, pela arquitetura do sistema de combate do avião de patrulha marítima junto com a Airbus, que nós vendemos para o governo brasileiro também. Então, a questão interessante é que a Fundação ela tem uma origem militar, ou de apoio às atividades militares, mas num determinado momento ela passa também a atuar como um braço para o setor privado ou até para o setor público, né? Mas tem uma coisa que me chama a atenção, que é o fato de a Fundação se chamar como um honest broker, né? Como uma espécie como eu poderia dizer, porque o broker geralmente é um corretor, né? Um intermediário honesto, né? Isso. Explica melhor como é que isso funciona. Isso, na verdade, é um conceito americano, né? Os Estados Unidos, mais ou menos na década de 50 do pós-guerra, realmente meados para o final da década de 50, ele tinha assim, uma necessidade muito grande de criar o seu sistema de defesa, né? Pós-guerra, então cortina de ferro, aquela polarização. Então, existiam encomendas do sistema de defesa americano para as universidades. E o grande problema que existia era o timing entre o que a universidade fazia de pesquisa pura e o que necessitava o governo para colocar em pé, por exemplo, o sistema de defesa aérea.
Então, num determinado momento, o governo decidiu criar ou fomentar e financiar, sobretudo, né, organizações. A Fundação Exult se espelha muito na MITRE, que é uma organização do MIT Research, que o governo chegou lá e falou assim: meus amigos, agora vamos parar com a pesquisa, eu preciso de um sistema de defesa. Então ele fomentou a criação desses organismos que fazem, de certa maneira, o pivô entre a universidade, a pesquisa pura, o governo e a indústria. Então, o que eles fomentam nesse campo, eles funcionam basicamente como aquele eixo que gira a famosa tríplice hélice da inovação. Ele é uma espécie de Tony Stark virtual. Exatamente. Para quem gosta de história em quadrinhos, Tony Stark é o Homem de Ferro e as indústrias Stark nos Estados Unidos fazem exatamente isso na ficção, evidentemente. Exato. E esse tipo de organização, por exemplo, foi responsável pelo desenvolvimento do sistema GPS. Foi responsável pela própria, de certa maneira, pela própria internet. Então, a gente quer imaginar que... A internet, como é que era o nome anteriormente? ARPANET. Ela veio desse... Na verdade, ela veio de um cluster militar, basicamente militar, mas esse meio de campo entre o militar e o civil, quem fez foram organismos dessa natureza, os famosos honest brokers. Uhum. Aqui no Brasil, esse é um termo interessante, eu diria, especialmente pela experiência que nós temos com tanta corrupção. Um honest broker viria a calhar aqui, né? Não só nessa área em que a Fundação atua, mas em outras áreas também. Estou convencido de que esse modelo é um modelo que tem que ser adaptado ao Brasil, é evidente. A gente não conta no Brasil com os grandes fundos de fomento à pesquisa e desenvolvimento que tem lá nos Estados Unidos. Esses honest brokers, vamos dizer assim, intermediários isentos, né, de isenção mesmo, de equidistância entre o governo, entre a iniciativa privada, né, e esses são organismos que não atuam somente na área militar. Por exemplo, tem muitos desses organismos que estão atuando no melhoramento do sistema judicial, ou do sistema elétrico, ou de vários, tudo aquilo que é importante, que são nó-górgios do desenvolvimento americano, esses intermediários eles atuam fomentando uma pesquisa avançada, fomentando adaptando ao time to market dessa tecnologia e eventualmente passando esse conhecimento para a indústria. Vou dar um exemplo. Nós aqui, quando desenvolvemos o sistema de controle do espaço aéreo, um tempo depois, isso foi colocado à disposição da indústria brasileira. Hoje, essa parte de controle do espaço aéreo não faz mais sentido estar dentro de uma fundação. Então, ela foi disponibilizada e hoje pertence à Embraer. A Embraer tem, dentro da ATEC, o domínio dessa tecnologia que foi colocada à disposição da sociedade brasileira. Algum projeto que a Fundação esteja fazendo agora, não esteja sob sigilo, evidentemente, que você possa contar? Não, aquilo que é público, que, por exemplo, na área do setor militar, a gente atua no sistema de combate do submarino, no projeto ProSub. É uma maneira de que brasileiros estejam envolvidos na coisa mais sensível do submarino, porque um submarino sem sistema de combate, ele é um barco, né? Então, para se tornar uma arma de guerra, ele tem que ter o sistema de combate. Então, estamos envolvidos nisso, estamos envolvidos no desenvolvimento do míssil da Marinha, antinavio. Então, são alguns exemplos de projetos que a gente atua. Sempre nessa área de defesa, não tem nada para o setor civil? Não, a gente tem, por exemplo, nós temos uma outra área que é uma área de fomento a PPPs de infraestrutura. Então, nós atuamos dessa mesma forma como honest brokers entre os organismos públicos e privados, né? Nós criamos um sistema de financiamento de projetos de PPPs, onde empresas privadas aportam recursos para que nós façamos todo o desenvolvimento
de um projeto, coloque de pé um projeto de PPP e depois isso vai à licitação e o setor público vai poder, vamos dizer assim, se assenhorar desse processo todo, né, sem despender basicamente nenhum centavo. Depois, mais tarde, quando houver uma licitação, quem ganhar a licitação repaga o sistema e assim vai sendo retroalimentado. É bastante engenhoso, né? É. Me diz uma coisa, você que teve uma grande experiência no setor aeronáutico e com a fundação, conviveu bastante com os militares, eu sei que você conhece pessoalmente alguns dos integrantes do governo Bolsonaro. Conta pra gente qual é a tua impressão desses generais, o que eles passaram para você nesse convívio de anos, como é que você enxerga essas pessoas hoje colocadas em posições estratégicas dentro do governo? Bom, é importante salientar, eu já falei até isso publicamente, é importante salientar que não é uma novidade também os militares no governo. Não, de maneira nenhuma. Ninguém via antes, né? Ninguém via, talvez nunca houve assim tanta exposição e talvez nunca estivessem tanto no primeiro escalão, mas a verdade é que os militares sempre estiveram dando a sua colaboração nos ministérios civis, né, nas várias agências governamentais, às vezes atuando como conselheiro, às vezes atuando diretamente na operação. É importante salientar que eles sempre estiveram lá. Então, primeira constatação. A segunda constatação, eu vejo de uma maneira positiva, num momento em que os quadros políticos estão com menor credibilidade. A formação desses militares é muito sólida. Então, uma carreira piramidal, como a carreira de um militar que chega a general, ou mesmo coronel, general ou 4 estrelas, isso é uma carreira que vai deixando muita gente pelo caminho. Então, vai havendo uma decantação, uma depuração enorme. Não vamos nos esquecer, um cara para ser um homem e uma mulher agora, né? Porque agora temos, esse ano, o primeiro ano que a AMAN recebeu mulheres para formar oficiais, a gente tem uma situação em que a pessoa que vai chegar a 4 estrelas, oficial general, passou por 3 momentos de um curso superior, um mestrado e um doutorado, necessariamente, né? E alguns deles brilhantemente, vão chegar ali como primeiros de turma e tudo mais. Temos aí, por exemplo, um exemplo, né? O general Heleno, por exemplo, é um desses expoentes, né, de formação e de terminar os cursos dele de maneira brilhante. Então, terminou em primeiro em todas as etapas, né? Isso. Então, vejo de uma maneira positiva. É claro que é diferente, né, você ter tropas sob o seu comando e existe uma subordinação muito clara e direta. Quando você adentra a arena da política, a coisa não funciona exatamente assim, né? Você tem congresso, você tem negociações, você tem um monte de coisa. Mas, num primeiro momento, eu vejo de uma maneira muito positiva se a gente quer realmente dar um banho de seriedade para o país.